Nesse vídeo quero trazer uma ideia geral do capítulo 1 sobre a playlist de microeconomia que eu já comecei no canal de economia, e quero só dizer quais serão os temas então, e também uma definição rápida mesmo do que seja microeconomia. Bom, na playlist de introdução à economia eu ainda não fiz um vídeo específico, até porque não cheguei nessa parte de diferenciar as áreas da economia que o Mankiw traz naquele livro de introdução à economia. Então lá ele divide, né, entre microeconomia, macroeconomia, e aí ele explica melhor sobre isso, né? Microeconomia é uma disciplina da faculdade de economia, geralmente é uma matéria anual, e é uma das matérias mais, assim, pelo menos na minha faculdade foi uma das matérias mais difíceis de se compreender. Primeiro pela questão matemática, é bem pesada dependendo do curso, dependendo da faculdade, né? Depende do professor também, né? E o assunto é denso, né? São conteúdos difíceis de se compreender. A maioria dos conteúdos sempre são ensinados utilizando modelos econômicos, e o que são modelos econômicos são formas que buscam simplificar a realidade para que a gente possa compreender os fenômenos econômicos. E utiliza matemática para isso, sempre. E dependendo do modelo, é mais matemática ou menos matemática. Aqui no canal eu não tenho a pretensão de explicar ou tentar explicar essas questões matemáticas envolvidas nos modelos econômicos, que eu acho que inclusive eu nem consigo, apesar de ter tido na faculdade cálculo 1, cálculo 2, e uma base matemática bem interessante, né, mesmo de estatística também, que de um jeito ou de outro te ajuda nessa visão, né? Mas eu não tenho essa ideia de trazer isso para o canal, porque eu acho que eu nem consigo. Eu vou até tentar. Por que eu estou dizendo isso? Porque na playlist de microeconomia é necessário ter um mínimo, sabe, sobre essas questões matemáticas. E então, nesse vídeo, eu quero apenas trazer quais serão os conteúdos que eu trarei para o capítulo 1 deste livro aqui, que será o livro texto base. Aliás, está sendo, na verdade, porque eu já gravei alguns vídeos no canal de economia, e quem estiver assistindo esse vídeo no meu canal, onde estou centralizando os conteúdos, é o livro do Varian, Microeconomia, Princípios Básicos. É um livro denso. Vamos ver até onde eu consigo. Olha só o que eu digo para vocês da questão matemática. Deixa eu ver. Abri aleatoriamente numa página aqui. Deixa eu ver. Bastante derivada, integral, essas coisas, cara, eu não vou trazer isso no canal, não tem nem chance. Talvez eu traga até a ideia, a definição do que seja, mas nem vou tentar explicar isso. Não tenho competência para isso, eu acho. Mas enfim, geralmente a linguagem matemática e microeconomia é um pouco disso, ó. Tá vendo? Tem muita coisa assim. Bastante derivada integral. Mas a ideia de hoje, então, é, como eu disse, trazer os tópicos principais do capítulo 1 sobre mercado. A elaboração de um modelo. Cada um terá um vídeo para cada um desses títulos que eu estou falando aqui. Eu vou fazer um vídeo, beleza? Então, a elaboração de um modelo, otimização e equilíbrio, a curva de demanda, a curva de oferta, o equilíbrio de mercado, a estática comparativa, outras formas de alocar apartamentos, e aí se subdivide em alguns tópicos menores, como o monopolista discriminador, ou monopolista comum, controle de aluguéis, qual é o melhor arranjo, a eficiência de Pareto, comparação entre formas de alocar apartamentos, equilíbrio de longo prazo e um resumo com uma revisão. Então, esses serão os próximos vídeos de microeconomia, só para avisar. Agora que eu já disse quais serão os próximos baseados nesses tópicos nesse livro texto do Varian, quero apenas trazer uma ideia do que seja microeconomia, porque o livro ele vai trazendo essa ideia aos poucos, com o caminhar dos conteúdos. Então, antes mesmo disso, vou usar o livro do Mankiw para isso, que é aquele livro de introdução à economia. Beleza? Então, o que é microeconomia? Microeconomia. Vamos lá. Microeconomia. O campo da economia divide-se tradicionalmente em dois amplos subcampos, como eu já tinha dito, né, que isso é uma disciplina grande lá de economia. A microeconomia é o estudo de como as famílias, veja bem, a microeconomia é o estudo de como as famílias e as empresas tomam decisões.
A microeconomia é o estudo de como as famílias e as empresas tomam decisões e de como interagem nos mercados. Microeconomia é o estudo de como as famílias e as empresas, de certa forma, uma coisa mais individual, né? Tomam decisões e de como interagem nos mercados. Quero dizer individual em detrimento de macroeconomia, porque veja bem, macroeconomia, que é um outro subcampo, os dois grandes subcampos de economia, que é o estudo dos fenômenos da economia como um todo. E aqui ele inclui alguns temas como inflação, desemprego e crescimento econômico, são assuntos que se observam, que se estudam em macroeconomia. Enquanto que em microeconomia, veja bem, microeconomia, se estudam coisas que estão relacionadas com as famílias, com as empresas, decisões desse tipo. Então é por isso que numa playlist de microeconomia ou numa disciplina de microeconomia, geralmente se estudam coisas do tipo como o mercado, o orçamento, quais são as preferências do consumidor, do produtor, utilidade, escolha, demanda, oferta, tecnologia, custos, curva de custos, oferta da empresa, oferta da indústria, monopólio, bens públicos, externalidades. Então esses são temas que não estão necessariamente vinculados à macroeconomia, que, como eu já disse, é ver a economia como um todo. Então a micro é diferente disso. Então, microeconomia é o estudo de como as famílias e as empresas tomam decisões e de como interagem nos mercados. E eu queria aqui finalizar esse vídeo trazendo a ideia do que seja mercado, o que microeconomia está entendendo como mercado. E para isso eu vou usar o livro do Mankiw de novo, e ele diz o seguinte: mercado, neste caso do Varian, e aqui no caso também do Mankiw, eu vou trazer a ideia do que seja economia de mercado, tá? Uma economia de mercado é aquela que aloca recursos por meio das decisões descentralizadas. Economia de mercado é aquela que aloca recursos por meio de decisões descentralizadas de muitas empresas e muitas famílias, quando essas interagem nos mercados de bens e serviços. Por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque existe sim uma diferença entre a economia de mercado, em que existem as decisões de muitas empresas e de muitas pessoas, muitas famílias, que é diferente de uma economia planificada, ou de uma economia onde existe um planejador central. Geralmente é aquela que a gente conhece, ou que a gente já ouviu falar, é numa economia comunista, ou governos comunistas, geralmente tem um planejador central, como foi na União Soviética, ou como, por exemplo, é na Coreia do Norte, em outros países assim, que é uma economia mais fechada. Então a gente tem uma economia de mercado, aquela em que não existe a tomada de decisão centralizada, como é uma economia centralizada, como é uma economia planificada. E sim, são as decisões de muitas famílias e muitas empresas que alocam ou que interagem nos mercados de bens e serviços. E por fim, que talvez você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, já que eu estou postando um vídeo de economia no meu canal, centralizando, né? Qual que é o conceito de economia? Tem muitos, mas o que o Mankiw coloca no livro dele é que economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Porque para um economista, os recursos eles são escassos. E o que isso significa? Que eles são limitados, que eles acabam. Então a economia é isso, é o estudo de como a sociedade aloca os seus recursos ou como administra os seus recursos escassos. Beleza? Então eu fico por aqui e neste vídeo sobre microeconomia. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu já vou tratar, na verdade eu vou começar, né, falando sobre mercado de novo, bem rapidinho, e aí já começar a falar sobre a elaboração de um modelo, que é o primeiro tópico deste livro do Varian, que me dá até um pouco de medo. Na verdade, todo estudante de economia tem medo deste livro, beleza? Valeu!